E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Jack. Eu coloquei aqui o celular para gravar, para conversar um pouquinho com vocês. Eu peguei aqui o manual de culto que eu escrevi. Pretendo esse ano ainda lançar um livro. Ele já está com o esqueleto dele todo pronto. E eu ia fazer o vídeo já hoje. O pessoal está pedindo sobre o manual do culto, sobre quais os elementos que tem no culto familiar. E daí me veio uma coisa na minha cabeça. Por quê? Por que que nós devemos... por que que as pessoas querem isso? Por que que a gente vai fazer um manual de culto? Por que culto doméstico? Por que tudo isso? E eu acho que antes de a gente falar sobre isso, a gente tem que se focar na razão, no porquê. A gente precisa começar pelo porquê que a gente quer fazer as coisas, tá? Então, eu tenho até um livro que é Comece pelo Porquê. Eu nunca li esse livro, mas só o título já é fenomenal, na minha opinião. Por que que a gente quer fazer um culto familiar? Por que que a gente quer plantar igrejas? Por que que a gente quer treinar homens? Por que que nós queremos famílias estruturadas? Por que que a gente quer tudo isso, afinal? Bom, eu entendo que o fim último das coisas tem que ser a glória de Deus. O fim último de tudo, o fim do homem, a razão, a motivação, tudo deve convergir para a glória de Deus, ou como eu costumo chamar, para a fama do nome de Jesus. Eu gosto dessa forma de explicar, mais contextualizada. Então, eu trabalho com homens aqui na igreja e muitas pessoas gostam de falar de masculinidade. Tem muitos livros, eu tenho uma prateleira aqui lotada de livros só sobre masculinidade. E muitas pessoas querem falar sobre por que isso, perdão, muitas pessoas querem falar para homens, querem falar com homens, e a masculinidade, precisamos resgatar a virilidade do homem, o homem está emasculado, o homem ele não é mais macho, o homem está agindo como um babaca, isso tudo é verdade. Mas por que que nós precisamos de homens? Então, o que me motiva a trabalhar com homens é por causa da igreja. E o que me motiva a plantar igrejas é por causa da glória do nome de Deus. Então, uma coisa não tem um fim nela mesma. A igreja não tem um fim nela mesma, a família não tem um fim nela mesma, os homens, o trabalho com os homens não possui um fim neles mesmos. Tanto que quando eu fui procurar, comecei o trabalho da Cavalo Branco, o trabalho da confraria da Cavalo Branco aqui na Vintage, que é o trabalho com homens, quando a gente começou no final de 2013, começo de 2014, o motivo pelo qual eu comecei esse trabalho foi porque eu precisava de pastores e eu queria os caras, os melhores homens da igreja, trabalhando junto com a gente. Então eu comecei um trabalho para garimpar os homens. Eu encontrei esses homens e eu vi que o trabalho deu fruto e eu continuei. Porque quando eu trabalho em um homem, eu trabalho na base. Esse cara vai ser um agente de transformação dentro da casa dele. Então ele vai transformar a casa dele. Então eu cuido do homem para o homem cuidar da família dele. Não que eu não vá cuidar da esposa e dos filhos dele, não vou ser pastor deles. Eu vou continuar sendo pastor deles, mas eu vou ter menos trabalho, eu vou direto ao ponto. Então a alma de uma casa é o homem, tá bom? Então, mas eu não trabalho com os homens só por causa dos homens. Eu trabalho com os homens, a razão pela qual eu trabalho com os homens é porque eu quero uma igreja firme, forte. Eu não sou um coach, eu não sou um palestrante motivacional, até eu sou muito desmotivacional, mas eu trabalho com homens porque eu quero uma igreja forte. E vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho notado isso na igreja que pastoreio. Nossa igreja tem sido muito abençoada pela postura dos homens aqui. Os nossos homens são muito fortes, as mulheres têm florescido. Eu tenho visto, quanto mais eu trabalho com homens, mais as mulheres exalam o perfume da feminilidade no meio da igreja. Mas o trabalho dos homens não tem um fim nele mesmo. A razão do trabalho dos homens é por causa da igreja. E eu não trabalho na igreja, não planto igrejas, eu sou um plantador de igrejas. Esse ano, se Deus permitir, estaremos plantando mais uma igreja aqui na cidade, na Grande Porto Alegre, em Canoas. E eu não vou plantar essa igreja por causa da igreja, por causa de dinheiro, por causa de expandir o nosso reininho, o nosso mundinho, não. A razão de plantarmos igrejas é porque, na minha opinião, e aqui eu sou influenciado pelo Tim Keller, plantar igrejas é a melhor forma de cumprirmos a grande comissão. Plantar igrejas é a melhor forma de cumprirmos aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 28, tá bom? Então, antes de falar de culto doméstico, começando a leitura hoje do Richard Foster, celebrando
celebração da disciplina, a liderança da igreja vai ler isso aqui. Antes de começar em tudo isso, comece pelo porquê. Por que você quer ler a Bíblia toda esse ano? Por que você quer fazer tudo esse ano? Qual a razão disso tudo? Qual a razão de um ano, sabe? Qual a razão de um ano diferente? Qual a razão de novas metas? Qual a razão de novas prioridades? Porque senão isso é coach, entendeu? Mas não, qual a razão de tudo isso? Não, a razão é a fama do nome de Jesus, a razão é a glória de Deus. Então, meu negão, vem junto com a gente que esse ano vai ser demais. É a fama, é a glória do nome de Deus que consome você. Você quer ver o mundo todo se rendendo a Jesus? Então vem junto, cara. Vem junto que esse ano vai ser demais. Esse ano vai ser demais. Nós queremos espalhar a fama do nome de Jesus nos 4 cantos desse mundo, tá bom? Se a motivação é outra, então procure outro canal, dá um dislike aqui e vai embora, porque isso aqui não é pra ti, tá bom? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho, compartilha aí nas redes sociais, comenta aqui embaixo. Isso tudo vai ajudando o algoritmo do YouTube a disponibilizar mais aí dos vídeos, tá bom? Eu tenho 30 mil inscritos no canal, não é pouco, não é muito, mas o canal tava um pouco parado, então talvez a galera nem sabe que tô postando de novo. Avisa o pessoal que agora, em 2020, vai ter um vídeo todos os dias, tá bom? Um vídeo por dia. É isso aí. Dúvidas, comentários, impressões, coloca aqui embaixo, tá bom? Falou, um abraço.